Passando da Ásia para a África, temos a cachupa. É o prato típico da gastronomia do Cabo Verde. Distingue-se entre a cachupa rica, elaborada com vários tipos de carne, e a cachupa pobre, feita apenas com peixe. A distinção entre os tipos de cachupa tem a ver com o facto de que a rica contém carnes, o que o torna um prato mais caro e apenas acessível à população com mais meios. A cachupa é uma receita tradicional com lugar de destaque na cozinha. É considerada por muitos a verdadeira iguaria, a rainha, a estrela principal. A sua preparação pode ser um autêntico ritual que começa na véspera com a colocação do milho e feijões em água fria, mandioca, carnes e com enchidos. Couve, batata doce são alguns dos ingredientes que dão vida a esta receita. É uma comida acolhedora, reconfortante e altamente nutritiva e rica, permitindo e salvaguardando os povos de Cabo Verde que superam os dias difíceis de trabalho, quer no campo, quer na pesca. Da África passamos para a Europa e na Europa temos em Espanha a paella. É a terra natal e a região de Valência, na costa leste da Espanha. Ela surgiu como um alimento dos camponeses nos séculos XV e XVI, quando saíam para o trabalho rural, levando arroz, óleo de oliva e sal. Além do recipiente para cozinhar, uma panela redonda com alças, ampla e rasa, chamada de paella. Este formato facilitava o mexido do arroz e os seus componentes durante o preparado, proporcionando um cozimento por igual. Como a origem desta verdadeira delícia está fortemente relacionada ao campo, incorporavam na receita do prato os ingredientes que encontravam, tais como carne de caça, sobretudo de lebre ou de pato, legumes da estação e açafrão, nobre especiaria, retirada das flores, dando colorido amarelo ao arroz. A paella é o mais importante cartão de visita para o turismo espanhol do mundo, da sua gastronomia, existindo estabelecimentos de restauração de especialidade e específicos só para a confecção única deste prato do povo espanhol. Também da Europa, e mais precisamente da França, chega-nos o croissant ou baguete.
O croissant surge da França pela razão do casamento de Maria Antonieta, que era uma princesa. Para fazer Même l'ordre de France, croquante, comme manteiga, feito método tradicional, la main, feito la main, os sabores de France família que vivia na Áustria. Na corte de Versalhes, era de hábito que o rei e a rainha comessem em frente a diversas pessoas. No entanto, há registros de que a nova rainha Maria Antonieta recusou-se a fazer isso e foi comer um croissant nas suas primeiras versões. Maria Antonieta escolheu comer croissant pois era uma das poucas coisas que se lembrava sua casa e sua terra, a Áustria. Face à gastronomia de requinte francesa e particularmente à sua pastelaria, os seus executantes ao longo dos séculos foram aperfeiçoando a confecção do croissant, sabendo que a sua origem está na Áustria, mas que hoje efetivamente é um símbolo da marca de França. O croissant hoje representa-se quer em salgados, doces e mesmo com produtos de natureza não animal para os vegetarianos, mostrando que a cozinha é a gastronomia. Não se circunscreve a um território ou país, mas sim através da vontade de adaptar, criar e recriar novos alimentos e pratos face às especificidades e necessidades do homem, como se vão assim demonstrar com o croissant na pessoa da rainha Maria Antonieta. Também o símbolo de França é a baguete. No entanto, um produto relativamente recente e em constante evolução. A palavra baguete surgiu no início do século XX e tornou-se popular entre as duas guerras mundiais. No início, a baguete era considerada um produto de luxo, enquanto as classes populares comiam pães rústicos que se conservavam melhor. Em 1993, a baguete foi oficialmente reconhecida através de um decreto do primeiro-ministro Eduardo Balladur, que acabou ficando conhecida como Decreto Pão, que tinha por objetivo dar um novo estímulo às padarias artesanais, submetida então à concorrência desleal das grandes fábricas de pão. Todos os anos em Paris acontece o Grande Prix de la Baguette, onde o presidente nomeia o padeiro que se torna o fornecedor oficial do Palácio do Eliseu e residência do chefe. Olha o senhor da capa nova, o senhor não tem tomates destes? Nada. Nem pins? Isto não é os tomates, meu homem, vou dizer uma coisa. Temos aqui o bacalhau à portuguesa, temos ali a francesinha, mas para quem não está, temos os nossos produtos hortícolas de cheia, o pinho e o tomate para fazer a saladinha. Temos aqui a bananinha, para quem não gosta de coisas muito grandes, a bananinha da terra, que é assim miudinha, isto não se dá por nada. Isto eles comem e fazem onde estão nos quentes. Nem sequer cabe na cova de um toito. Isto é um luxo. Temos aqui umas uvas, que é uma coisinha mais miúda. Que faz parte da cozinha tradicional. Temos os tomates amarelos, os tomates vermelhos miudões e temos aqueles que são mais gradinhos. Temos o pepino verde, o pepino branco, ao gosto do frango. Temos a cenoura também, vinda mesmo da terra, ainda cheia de terra mesmo. Tem ali atrás cebolas tem ali, se alguém quiser chorar uma cozinha, a gente dá o sabor. Navegavam até à Terra Nova, Canadá, com já estou de buscarem esta dávida dos mares, servindo como alimento à população. És a francesinha! O bacalhau era igualmente uma importante fonte de rendimento para os governadores da nação, que enchiam os bolsos com a pesca do mesmo. Assim, facilmente se
constata este facto ao saber que o bacalhau era cerca de 10% do peixe pescado em Portugal. O bacalhau é um peixe nobre que vive no mar frio, mas muito limpo do Atlântico Norte, sendo a sua carne seca e salgada. Há centenas de anos que o Gadus morbua, o seu nome científico, é apreciado pelo mundo inteiro. Este talvez seja o alimento com mais formas de receitas no mundo inteiro, mudando facilmente o seu paladar e sempre apreciado em qualquer altura. Porém, é no período da Páscoa e do Natal que o bacalhau mais se impõe nas mesas portuguesas. Todavia, e segundo a história mundial, a verdade é que muito antes do século XV já existia registros de fábricas para processamento de bacalhau na Noruega e Islândia. Apesar de muitos povos, como é o caso dos espanhóis, os noruegueses, terem dedicado bastante importância a este peixe, a verdade é que foram os portugueses os primeiros a incluí-lo nas mais diversas receitas com os mais distintos temperos e a fazer dele um verdadeiro manjar dos deuses. Quase instantaneamente foi introduzido na gastronomia portuguesa sobre as mais variadas formas. Hoje em dia é um dos pratos símbolo da cultura gastronómica do nosso país e todos os portugueses ou não se dedicam com o seu sabor. Não faça isso, ela é Temos a francesinha a partir do Porto. A francesinha é uma das mais típicas iguarias da cidade do Porto e com maior representatividade no norte do país. Quase toda a gente tem um sítio especial onde é degustar. Qual o melhor sítio para provar uma francesinha no Porto? Conta a história daquele prato, ou deste prato, que surgiu com base no francês croque monsieur, tosta francesa. A francesinha foi criada num momento de alta inspiração de um imigrante português, depois de sair de França, quando chegou a Porto, decidiu criar algo que fizesse lembrar as mulheres francesas, picantes e por muitas histórias que comentam, a criação da francesinha é atribuída ao imigrante Daniel Henrique Silva, que foi empregado. O nome francesinha significará, para aqueles que nunca viveram em Portugal, e mesmo em Portugal existem milhares de pessoas que não fazem a mínima ideia do que se trata. Segundo reza a história, foi um português do nome Daniel David Silva que nos anos 50 trabalhava num restaurante, a Rigaleira, do Porto. Tendo sido imigrante em França, ele usou como inspiração uma das sanduíches mais típicas de França, o croque monsieur. A sua ideia foi de ajustar os ingredientes ao paladar e cultura gastronómica das gentes da cidade do Porto, habituadas a comidas substanciais e saborosas, fortes e quentes, acabando por criar o famoso molho que é, sem qualquer contestação, a alma de qualquer boa francesinha. A diversidade de bebidas alcoólicas nele utilizadas e a sua quantidade afetam de forma determinada o seu sabor e a sua acidez ou doçura. Existem restaurantes que fazem molhos de excelência cuja combinação de ingredientes é um segredo que dura há gerações. Mas se o molho é a alma da francesinha, a qualidade das carnes utilizadas e até o tipo de pão que se usa são a sua estrutura, sendo o paladar final
fortemente influenciado pela sua escolha. O pastel de Belém é aquilo que conhecemos como pastel de natas. Não é mais do que o resultado da tentativa de reprodução de um pastel de Belém. Este, cujo segredo se encontra guardado a 7 chaves, apenas podemos encontrar naquele mesmo local em Belém. O que nem por isso significa que não possamos deliciar com as alternativas que povoam cafés e supermercados em Portugal e um pouco por todo o mundo. Além disso, hoje em dia podemos encontrar muitas versões dos pastéis de nata. Muitas variações resultado do espírito criativo daqueles que gostam de pastéis de nata. Muitas variações resultado do espírito. Uma das melhores conseguidas do que outras. No final de contas, a história do pastel de nata assemelha-se a um império construído sob um poder dos sentidos. E esta delícia é um dos principais protagonistas da doçaria portuguesa, muitos já sabem. Mas a história do pastel de nata, como se tornou parte da identidade cultura lusa, a sua gênese e o gênio por detrás da receita são menos conhecidos. O vinho português também faz parte da gastronomia e da história do mundo. Mas em Portugal, esse significado é intimamente ligado à sua identidade. Os tarteços que cultivam as primeiras vinhas em 2000 a.C., os fenícios que introduziram novas castas, os gregos que impulsionaram e modernizaram o processo de fabricação, os celtas e ibérios, todos construíram a base vinícola de Portugal. Os romanos, que demonstraram 2 séculos para conquistar a península, deram nova dinâmica ao cultivo do vinho na região, com novas castas e a prática da poda. Nesta época, Portugal desenvolveu sobraneiramente a exportação do vinho para abastecer Roma. A própria Igreja Católica manteve e impulsionou o cultivo da vinha para atender os cultos religiosos. Mais tarde, depois das descobertas portuguesas, além mar e em outros continentes, o vinho foi sempre levado como mantimento para a tripulação e moeda de troca por outros itens estrangeiros de interesse. Durante o século XVIII, a exportação foi novamente impulsionada devido a um tratado com a Inglaterra, gerando a primeira região demarcada do mundo do vinho do Douro. Nesta época também surgiu a rolha de cortiça, que fez o vinho viver uma nova fase de armazenamento, transporte e consumo. Obrigada! Em Portugal também privilegiou o cultivo da laranja, principalmente a laranja do Algarve. Já estou de barriga cheia. E é no sul do país que se cultiva a esmagadora maioria deste fruto, que é o mais consumido do mundo. Chegou pelas mãos dos descobridores no século XVI. Não podes comer, estás sempre a da máquina. Queres uma coisinha de outro? Ela está a dizer que massa tem a bondade. E por fim, e não menos pobre, temos a gastronomia açoriana. As muitas receitas tradicionais da cozinha açoriana fazem as delícias dos apreciadores da boa comida. Aqui o peixe e o marisco são abundantes e por isso, para aqueles que gostam de saborear o delicioso peixe acabado de pescar nos Açores, encontram um paraíso.
grelhados em caldeiradas ou em sopas, os peixes apresentam-se de variadíssimas formas. Mas não deixe de provar o atum, que nestas águas e cor-de-rosa, de sabor e textura suaves, levemente salgado e ainda capturado com uma linha e anzol. É o povo que aqui se aprecia, sobretudo guisado em vinho de cheiro. Os Açores têm mariscos que em mais nenhum lugar se encontram, como as lapas, cracas ou o cavaco, espécie de lagosta terra e saborosa, que é quase pecado não provar. Nas carnes, os pratos típicos açorianos, há o cozido das furnas, que é por ser cozinhado debaixo do sol, com o calor que a terra mantém naquele lugar, dá a Ilha de São Miguel a honra certa de podermos assistir à preparação da refeição junto à lagoa. Na Ilha Terceira, o destaque vai para a alcatra, bem apaladada como manda a tradição, e ainda nas restantes ilhas, as diversas variações da receita de inhames com linguiça. O bolo líquido originário das furnas é também bastante popular, podendo surgir a qualquer refeição, comendo-se simples ou com manteiga ou doce ou com mel dos Açores, cuja diversidade e riqueza da flora contribuem para a obtenção de um produto de alta qualidade. Com esta diversidade e sabendo que o arquipélago dos Açores é formado por 9 ilhas, assim surgem especialidades gastronómicas por cada ilha desta região insular, que fica situado em pleno Oceano Atlântico, com o seu clima temperado marítimo, onde a sua brilhante pastagem acolhe o seu gado bovino, de onde é obtido as melhores laticínios do mundo e a sua carne. Do seu mar é reconhecido pelos seus pescadores o melhor peixe e marisco de Portugal, destacando-se o atum, polvo, lapas, cracas e amêijoas. Também a partir desta terra dos vulcões brotam os seus frutos suculentos, como o ananás, o maracujá, o figo, a uva, entre outros. Assim, ansiamos este roteiro gastronómico dos Açores pela Ilha do Corvo, onde se apresenta a torta de erva patinha, concebida a partir de algas do mar, e o seu tão característico folar. Avançamos para a Ilha das Flores, o ponto mais ocidental da Europa, onde nos brindam com a sua linguiça, inhames e queijo tão peculiar. Abraçando a outra extremidade dos Açores, pelo grupo oriental, em que a Ilha do Sol, Santa Maria, nos oferece com o seu calor as suas cavacas e biscoitos de orelha. Já chegados a São Miguel, Ilha do Arcanjo, que nos coloca na nossa mesa o seu fruto rei, o seu ananás e licor de maracujá. Chegamos ao grupo central, onde aportamos no Faial, a partir da sua cidade do Faial, que nos adoçam as suas fofas. Entretanto, fazemos azimuth para a ponta mais alta de Portugal, a montanha da Ilha do Pico, e a partir do seu negro basalto, jorram a uva que nos faz deliciar com o melhor néctar dos deuses do Deus Mar, dando assim lugar ao melhor vinho dos Açores. Partindo para São Jorge e chegado à caldeira da Pajante Santo Cristo e sobre a sua alagoa, deliciamo-nos com as iguarias desta ilha que produz o melhor queijo do mundo, as suas espécies com o seu toque de canela, tendo também nesta mesa uma bolacha de queijo, a rosquilha branca. Como esta brota ao mundo de sabores, os melhores sabores da culinária e doçaria, e assim terminamos na Ilha de Jesus, na Ilha Terceira, que acolhe Santa Bárbara das Nove Ribeiras, com a sua típica alcatra em homenagem e agradecimento à Santíssima Trindade. A alcatra repleta de iguarias vinda da Índia e do Brasil,
com a conjugação perfeita das nossas carnes e o vermelho onde o seu cheiro nos purifica e nos permite que possamos conviver nesta mesa comum, que chamamos Freguesia de Santa Bárbara. Que Santo António e Santa Bárbara nos permite e sempre acolher e colher o melhor que a nossa terra e o mar nos brindam diariamente. Tendo a certeza que nas mãos das nossas cozinheiras e cozinheiros nos possamos alimentar fisicamente, mas também espiritualmente protegidos pelo Criador Deus, nosso Senhor. Que não nos falte alimento, mas principalmente que não nos falte humildade e generosidade para com a mística evidência deste bodo de leite, para com aqueles que não têm pão. É assim que deve ser a gastronomia, cultura de fraternidade, para a tolerância e paz, tendo por base os alimentos que a terra nos abençoa pela proteção do Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Os animais criados por Deus habitam no céu, na terra e no mar. Participam nas vicissitudes do género humano e associam-se à sua vida.
O próprio Deus, que distribuiu os seus benefícios a todos os seres vivos, serve-se muitas vezes dos animais ou do seu simbolismo para ilustrar os dons da salvação. No dilúvio, os animais são conservados na arca e depois do dilúvio associam-se, de algum modo, à aliança firmada com Noé. O Cordeiro Pascal recorda a imolação pascal e a libertação de escravidão no Egito. Um grande peixe salva os homens. O corvo alimenta vidas. Os animais associam-se à penitência dos homens. E com todas as criaturas participam na redenção de Cristo. Por isso, ao invocarmos a bênção de Deus sobre estes animais, por intercessão de Santo Antão, louvemos e demos graças ao Criador do Universo, que nos elevou acima de todas as criaturas, e peçamos-lhe humildemente que nos ensine a conhecer a nossa dignidade e a vivermos segundo a sua lei. Salmo responsorial sacral. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. A vossa majestade está acima dos céus. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Quando contemplo os céus, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocaste, e o homem, para que vos lembreis dele, o Filho do homem, para Deus os ocupados. Senhor nosso Deus, tudo subteste com os seus pés, ovelhas e bois, todos os rebanhos e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Senhor nosso Deus, que é admirável o vosso nome. Oremos. Deus Criador e Distribuidor de todos os dons, que quiseste acudir às necessidades e trabalhos dos homens com a ajuda dos animais, por intercessão de Santo Antão, concedei que façamos bom uso, segundo a vossa vontade, destes auxílios necessários à condição humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tá bom. Tá bom. Tá bom.
Zijn er gewoon. Ai, saudades que tinhas. Tá bom, tá bom. Agora ia passar. Também, como dizer também. Bom. Olha direto da mãe da vaca. Ah, mas diretamente é virar o teto para cima. Ah, para a boca. Já metemos a boca. Já viste? Obrigado. Ela estava em casa e ela queria ver. Olha aqui, ó, vem aqui ao senhor, ó. Olha aqui, Olha o senhor agora, pus aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, o senhor não punha muito, é só um bocadinho para ela. Ó, olha os espelhos, depois para o banho, Obrigado, já chega. São os senhores para ele. Ah, senhor, já chega. É para ele, está bom, já não vinha muito. Pronto, vamos. Obrigado. Uma está nas danças de salão, uma está nas danças de salão. Não vale a pena, ninguém quer. Querem mais? Queres-me apanhar aqui? Daí não apanho. Chega para trás. Não, não. Ô Daniel, quantas eu vivia? Este é mais vizinho, este é imenso. Este é mais lindo. Este está cheio. Este é mais cheio. Este aqui da ponta que é. Este aqui da ponta que é. Sim, mas lá. Já está? Qual é a sensação? É pá, com o sol. Ainda te lembro. Com o sol. É só que naquele tempo eu sempre estava mais sujo. Era mais chulo que tu. Olha então. Pois olha, aquilo naquele tempo era assim. Era com as duas mãos. É verdade. Apanhaste? Já sei, vai lá. Ah, naquele tempo era assim. Tica. Naquele gol. Eu antes, tem aqui, senhora. Tá bom. E tu vais Mas no leite. de piava nos molhos, estamos tudo em pé. Dei água, não com leite, depois um bocado de Está quente. depois uma Ah, chapada. olha, tu já ordenhaste muita vez também. Uma chapada que clave na ponta do gato. Machos de olho lá em cima de moto. É, mas... Sola. Não, mas esta Não é. Olha, tira essa tomada. olha as pés. Ai, Carolinho. Não, foi na hora H. Olha, não. Olha, ela cagou para a gente.